Hoje é domingo, dia 1º de setembro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no 22º domingo do tempo comum. Deus não impõe obrigações ao homem. A lei não é contra o homem, mas para o homem e para o seu bem. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Meditamos neste domingo o Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículos de 1 a 8, de 14 a 15, de 21 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho que ouvimos, Jesus está cercado por alguns doutores da lei e fariseus. Eles estavam lá, mas não para aprender com Jesus, porém para observar procedimentos e julgar o que achava que estava errado. Devemos olhar para Jesus, para aprender dele, para deixar ser guiado por suas palavras. Jesus desloca todo o sentido da lei do exterior para o interior, dos lábios para o coração. E vai nos dizer que a raiz de cada ação do homem, fazendo dela um fruto bom ou mau, está no coração. Isto é, a intenção. E é importante a gente compreender o seguinte: para nós ocidentais, o coração é o lugar dos sentimentos. Quando a gente fala de sentimento, a gente fala do coração. Mas, para os orientais aqui, para a época de Jesus, o coração, no sentido bíblico mesmo, não é lugar de sentimento,
é lugar de decisão. Então, toda vez que você ouvir, você ler sobre coração no texto bíblico, de certo modo ele está dizendo do lugar da intenção, da decisão. Por isso que Jesus vai dizer, é do coração que sai isso, porque ali então foi tomada uma decisão, tem uma intenção pronta e decidida. Jesus ensina que devemos nos preocupar em não se contaminar pelas malícias que brotam no coração e que vão levar então a uma decisão errada. Ao invés de se preocupar apenas com o exterior, é preciso preocupar com aquilo e com as decisões que nós vamos tomar. Podemos pensar que o Senhor esteja falando essa parábola somente para os mestres da lei e fariseus, afinal de contas eles eram assim contra Jesus. Mas isso é ilusão. Na verdade, Jesus está falando para todos nós. Jesus, diz o texto do Evangelho, chamou a multidão e disse, escutai todos. Então, continuamos correndo o risco de reduzir a fé a práticas religiosas, de fazer na aparência e o coração estar de outro jeito, de outro lado, bem distante do propósito de Deus. Diante disso tudo, desse Evangelho e da necessidade que vemos, porque nosso coração está envenenado também pelo pecado, percebemos que não somos capazes de, por nós mesmos, purificar nossos corações. Precisamos de Cristo e devemos suplicar a sua graça, orar e lutar com empenho para que, de fato, nosso coração, nossas intenções, nossas decisões estejam consonantes à vontade de Deus. Senhor Jesus, neste domingo, o dia do Senhor, queremos elevar nosso coração em oração. Pedir que a Tua palavra ilumine o nosso caminho, seja luz para os nossos passos. Que a Tua palavra, Senhor, nos faça compreender a verdade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Nos faça alargar os horizontes e compreender que a lei nos ajuda, nos encaminha para Deus. Mas não é algo estático, algo que prende e impossibilita o homem de viver bem e feliz. Dai-nos, Senhor, o Teu Santo Espírito, para que compreendamos a Tua verdade, para que compreendamos a Palavra Santa, para que nós nos coloquemos sempre na escuta e na prática desta palavra de vida e de salvação. Abra os nossos ouvidos, aquece o nosso coração e dai-nos a alegria de pertencer a vós. Vinde, Senhor, e vinde iluminar-nos com Tua voz. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.